A perseguição a cristãos no mundo cresceu mais de 30% em um ano. O número passou para mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em 2020 contra 260 milhões no ano anterior. A população cristã no mundo se deparou com um aumento da violência em regiões específicas, como no continente africano, aumento de pressão e ameaças devido ao uso de tecnologias de sistemas de vigilância para monitorar cristãos, como na China e na Índia. O levantamento feito anualmente pela organização Portas Abertas combina extensas pesquisas de campo com especialistas e cristãos perseguidos em seus respectivos países e comunidades. Já o número de cristãos mortos aumentou 60%, passando de 2.983 para 4.761 no ano passado. Em termos de igrejas atacadas, a China lidera essa lista com 3.088 templos violados, à frente da Nigéria na segunda posição. Tá então, né, Ana? É um problema sobre o qual... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Sejam todos bem-vindos ao canal Overflow, independente do horário que você esteja assistindo. Hoje eu falo a vocês, meus irmãos, sobre um assunto muito sério. Venho trazer algumas informações aqui. Tem gente que fica, às vezes, duvidando da credibilidade das fontes, então eu trouxe o R7 aqui, né, que é um portal de notícias aí conhecido, e vou privilegiar a mesma notícia, né. Infelizmente o pessoal anda só Ctrl+C, Ctrl+V na maioria das notícias. Vou privilegiar aqui os nossos irmãos do Gospel Prime, que diz assim o título, né? Perseguição a cristão no mundo cresce mais de 30% em um ano. E aí nós temos um site chamado Portas Abertas, onde eles constroem a lista e o mapa mundial de perseguição. Então saiu aqui em 2021 esse mapa atualizado. Em consonância com a notícia aqui, nós temos que um aumento aí de mais de 30%, né? No ano de 2021, 2020 para 2021, da perseguição aos cristãos por conta da sua fé em Jesus Cristo, né? Yahushua HaMashiach, nosso Messias, o nosso Salvador. E o que a gente tem percebido nesse mapa é que muitos países aqui, além de estar no cenário de perseguição, aumentou da perseguição alta para perseguição severa, como é o caso da Colômbia e do México, né? Que estavam como sendo perseguidos na categoria alta, e agora já estão na categoria de perseguição severa. Percebam aqui que os países que nós temos marcados aqui, o tanto que já se alastrou no decorrer do mundo a perseguição contra o cristianismo, contra a fé em Jesus Cristo. Então a gente percebe também nesse mapa que nós não temos mais países em perseguição alta, nós temos países em perseguição severa. E quando a gente olha aqui, pro Afeganistão, a gente consegue entender um pouquinho mais. Um dos fatores é por conta do crescimento do islamismo, né? O Islã tem crescido muito e tem apertado muito esses países aqui. Então, se eu alterar de mapa para lista, consigo ter os países, né? Então, o país onde há mais perseguição é a Coreia do Norte, perseguição comunista e pós-comunista, né? Porque o Estado é comunista e as regiões, né? E quais as ideologias ou a religião. É o único dentre os principais aqui que foge do islamismo, né? Mas Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, ali as demais posições, praticamente todos nós temos o Islã. Então o Islã tem se tornado muito forte na perseguição contra a fé em Jesus Cristo. Vocês podem estar acessando portasabertas.org.br, tá conferindo essa listagem, esse mapa. E aqui tem mais informações, o entendimento da lista, entendimento da perseguição. Você pode estar baixando também o mapa, tá? Eu não estou recebendo nada desse site e nem quero também, é mais uma ação de estar ajudando a divulgar, e vocês precisam despertar. Nós precisamos despertar porque a perseguição tem avançado no mundo. Quando a gente olha para a perseguição, eu separei alguns textos aqui para a gente ler juntos. 2 Coríntios diz assim, 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, esse é o primeiro lembrete que nós precisamos carregar a cada novo dia, pois quando nós somos fracos é que somos fortes em Deus. Outro texto da palavra é João 15:20, diz assim, lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês.
Se obedeceram a minha palavra, também a obedecerão a de vocês. Então, se o nosso mestre em hebraico, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, ele sofreu perseguição quando esteve nessa terra, nós, não se engane, meus irmãos, nós sofreremos perseguição a partir do momento onde nós nos posicionarmos. A minha pergunta é, se nós não temos sofrido qualquer tipo de perseguição, ou dor, ou angústia, é porque nós não temos nos posicionado. Então eu trago essa reflexão para vocês. Vocês têm se posicionado quanto ao Evangelho, no que você crê? Recentemente eu compartilhei um texto no Facebook, uma postagem no Facebook, que dizia sobre a inclusão. E a inclusão de grupos onde estão com foco na mídia. Era basicamente assim, resumindo, né? Um casal chega no restaurante e esse restaurante se diz inclusivo, né? E diz assim, boa noite todos, uma indicação de uma linguagem neutra para abarcar todos os gêneros aí que nós temos, né? Que são mais de 30 gêneros diferentes hoje. O casal que estava ali, o homem pergunta, né? Mas vocês têm um cardápio um cardápio que atenda pessoas em braille, né, que estejam com deficiência visual, que possam ler através do toque, o garçom ou a garçonete, eu não me recordo agora, mas diz assim que não tinha nada para atender esse público, né? O rapaz insistiu em outra pergunta, né? Mas você tem algo que possa ajudar, por exemplo, as pessoas que são surdas? Né, ou que são mudas, você tem aí alguém que saiba linguagem brasileira de sinais, a Libras, para poder atender essa pessoa? E novamente o garçom respondeu, não, eu não tenho. Então, como que esse restaurante se diz inclusivo se ele só atende uma parcela que está na mídia agora? Então, assim, a inclusão ela vai além. E simplesmente de eu ter compartilhado isso, eu fui duramente criticado por conta da imagem que mostrava a destruição, né, das famílias através do homossexualismo, né? Nós cremos na palavra de Deus, nós sempre iremos nos posicionar através da palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz? Para nós não condenarmos, não julgarmos as pessoas, mas nos posicionarmos diante das atitudes. Então, não concordo com o homossexualismo, mas eu amo as pessoas independente da atitude delas. Mas amar a pessoa é diferente de amar o pecado que é ela. Assim como eu todos os dias da minha vida eu tenho que lutar contra os espinhos na carne, assim como o apóstolo Paulo disse, as pessoas que sofrem por entenderem que nasceram com essa condição ou desenvolveram no decorrer da vida, elas também têm por obrigação lutarem contra essa dificuldade, por mais difícil que seja. Eu já vi testemunhos de pessoas dizendo assim, André, eu lutei com todas as minhas forças, mas eu não consegui. O que fazer? A gente precisa procurar ajuda, nós precisamos buscar também no Senhor, né? Fazer jejum, sacrificar a própria carne para poder vencer. Às vezes a pessoa não quer fazer nenhum tipo de sacrifício para aumentar a presença de Deus em nossas vidas e quer se livrar de um pecado simplesmente, às vezes, tentando lutar com a mente. Mas muitas vezes a gente precisa ir para o plano espiritual para vencer essas batalhas. É necessário que a gente lembre, né, que as perseguições elas virão, assim como diz em João 15, 20, que nós acabamos de ler, a perseguição ela virá também como veio para o Senhor Jesus. Então a gente tem que estar preparado, com a nossa mente alinhada, e entender que nós precisamos se posicionar. Nós precisamos nos posicionar hoje, agora. 2 Coríntios 4:8 diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós podemos ficar abatidos, nós podemos ser perseguidos, mas nós temos a certeza e a plena convicção de que o Senhor é a nossa salvação. Então, se você crê em Yahushua HaMashiach, em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entenda e coloque na sua mente, no seu coração, que as perseguições virão. E elas serão como uma grande prova, uma prova de fogo, que estabelecerá quem de fato está com Cristo. Bom, Mateus 5:10, já para a gente finalizar, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, aquele que sofreu perseguição, aquele que se posicionar, que pensar e colocar na sua mente e crer de todo o coração, que é o sinal dessa geração que vai fazer a diferença, como trabalhadores da última hora, o reino dos céus será desses. Assim como diz Mateus 5:10. E eu vou deixar aqui um texto para vocês refletirem, eu não vou ler agora, mas 1 Pedro 4:12 e 16
diz algo muito profundo também quanto à perseguição. E para fechar, a 2 Timóteo 3,12 diz: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Então isso enfatiza o que eu tenho dito até agora. A perseguição virá. A perseguição acontecerá. Ela seguirá para todos os países. Só que o que fará a diferença é: você se posicionou em Cristo, com Cristo, a perseguição chegará para a sua vida. Se ainda não chegou, né? Se você começa a duvidar ou questionar ou simplesmente não concordar com algumas opiniões que o mundo prega hoje, as pessoas já têm te olhado meio torto, já têm te chamado de homofóbico, já têm colocado atributos, nomes, os quais em Deus nós não cremos, nós não acreditamos. Nós acreditamos na palavra viva do Senhor. Por mais que nós precisamos sofrer perseguição, sermos açoitados, presos, nós guardaremos a fé. E o Senhor é com cada um de vocês. Vamos juntos nesse movimento de transbordo. E era isso que eu queria transbordar na vida de vocês hoje. Deus abençoe, Deus conceda força, esperança, ânimo, e que o Senhor coloque um sentimento no seu coração de que o homem pode matar a carne, mas somente o espírito, somente Deus pode destruir ou pode salvar o espírito. Então, que as nossas almas, os nossos espíritos, o nosso espírito esteja na mão de Deus, esteja guardado por Deus, e que a gente tenha confiança de que só Ele está no controle de todas as coisas, e que nós entregamos diariamente as nossas vidas nas mãos dele. É isso que eu queria transbordar na vida de vocês, gente. Deus abençoe e tenham todos um ótimo dia. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço.